Nos últimos 15, 20 anos está estranho demais pregar em algumas Assembleias de Deus, porque nós somos uma igreja só. Mas eu chego em uma igreja de um jeito, chego em outra de outro jeito. Eu tenho pregado em algumas igrejas da Assembleia de Deus que não parecem igrejas. Parece que eu estou pregando para figurantes daquela série chamada The Walking Dead. Zumbis, mortos que caminham. Porque as pessoas vêm para a igreja, jogam um corpo pesado no banco, na poltrona almofadada com ar-condicionado, cruzam a perna, coloca a desgraça do chiclete na boca, fica mascando, olhando para o pregador. Alguns ficam lixando a unha no culto. Outros ficam filosofando, olhando para o céu, dizendo: to be or not to be, that's the question. Aí termina o culto, vão lá para fora, reúnem com meia dúzia de crentes frios como eles, que tem a língua maior do que a minha gravata, e começa a falar: as coisas estão mudadas, o pregador gritou demais, o cantor desafinou na segunda estrofe, tá tudo errado. Não, o problema não está lá, o problema está dentro de você. O problema é que você se perdeu. O problema é que você morreu por dentro. Pastor, mas Jesus parece que abandonou. Não, ele não abandona a sua igreja. É que quem traz os dons é o Espírito Santo. É que quem faz Jesus ser real para nós é o Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui hoje, coloquei o pé na casa do irmão onde eu estou lá no Ney. O Giovanni me abraçou e disse: pastor, o senhor lembra? Olha só como coisas marcam. A primeira vez que o senhor veio aqui em 2003, final do culto, no estádio, caindo um temporal de água. Alguém estava lá nesse dia? Quem estava lá nesse dia? No final do culto, trouxeram um menininho para eu orar. Quando eu vi aquele menino, eu chorei. O menino estava cheio de pus, cheio de feridas, purulando pus. Qualquer um teria nojo, mas aquela noite eu não estava normal. Algo estava acontecendo comigo. Tinha uma presença. Eu agarrei o menino e eu orei com ele. Orei e chorei. Quando soltei o menino, a pus dele ficou na minha camisa toda. Voltei aqui depois de alguns anos e eu estava no culto. Giovanni está ali dando testemunho. Ele disse: está aqui o menino. Eu falei: que menino? Aquele. Falei: como assim? Jesus curou ele. 3 dias depois secou as feridas. Você está entendendo? Não, eu não sou curandeiro. Eu não sou Valdemiro Santiago. Eu não sou R.R. Soares. Eu não tenho dom de cura como tem o pastor Benihim. Mas eu tenho aqui dentro de mim o que esses homens têm. Eu tenho a presença do Espírito Santo aqui dentro. Só que isso não é mérito só meu. Você também tem. Ele está dentro de você. Como assim, pastor? Por que é que você acha que o seu corpo está arrepiado? Acha que é a minha voz rouca? Acha que é a música do Roberto? Como é que você agora está chorando? Foi uma emoção barata que te atingiu? Não, é o Espírito Santo passeando no nosso meio, gritando, dizendo: eu sou o Espírito que estava sobre Daniel Berg. Eu sou o Espírito que atuou em Gunnar Wingre. Eu sou o Espírito que atuou em Pedro. Eu quero atuar sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Eu quero atuar em você, garota, em você, garota. Eu quero te usar, mulher do ciclo de oração. Eu quero te dar revelações, pregador da palavra. Mas para isso alguém tem que acreditar. E se você acredita, pelo amor de Deus, reage nessa noite. Pedro estava possuído. Pedro estava em uma outra sintonia, Olival. Os pés de Pedro estavam colados na terra, mas a mente dele estava vagando pelas regiões celestiais. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Há 20 anos atrás, eu estava pregando nos Estados Unidos da América. Culto de domingo, uma benção. Segunda-feira, o pastor que me hospedou disse: pastor Marco, vai ter um pregador aqui hoje no estádio. Eu ganhei 2 ingressos, o senhor quer ir comigo? Eu disse: o pregador é bom? Ele falou: é o melhor que nós temos. Eu falei: eu quero ir. Chegamos 5 horas da tarde, o culto era às 8, para pegar lugar. Subimos à tribuna de honra e nós ficamos como vocês estão aqui, do lado direito. Aqui atrás tinha um grande coral. E aqui era onde o pregador ia pregar. Na frente umas 30, 40 mil pessoas no estádio. E eu na ansiedade de ver aquele pregador. O nome dele, Benihim. Há 20 anos atrás. Pastor Benihim tinha um cabelo que parecia uma obra de arte. Ele dava um penteado aqui, era uma coisa fora do normal o cabelo dele. O pastor chegou, a igreja toda ficou de pé. E ele, ao invés de pregar, como todo mundo estava esperando, ele começou a conversar com as pessoas. Está ligado o seu microfone? Consegue me interpretar?
Ele olhou para o povo dizendo assim: brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I'm so tired. eu estou tão cansado. I need some rest now. Preciso descansar agora. Do you understand me? Tá entendendo aí? Ele falou: eu estou cansado. E eu, assembleiano, disse assim: problema é seu. Pastor Washington me chamou para pregar. Eu cheguei: pastor, eu estou cansado. Problema do pregador. Aceitou o convite, se vira. E eu falando: ah, esse homem aí. E ele falou assim: vocês permitem que eu pregue sentado? E o povo disse: amém. Trouxeram uma cadeira, ele sentou. Quando ele sentou, eu já me convulsionei. Sou assembleiano. Pregador pregar sentado, não é aleijado nem nada, murmurando. Daqui a pouco ele cruzou a perna. Quando ele cruzou a perna, eu quase morri. Porque assembleiano não cruza a perna no púlpito, a gente aprende. Eu me lembro que eu fui consagrado a presbítero, primeiro culto, eu cruzei a perna, mas eu tomei um tapa na perna, que jogaram a minha perna para o outro lado. O pastor olhou para mim e disse: aqui não se cruza a perna, respeito. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna, ela volta sozinha. Trauma. Ele cruzou a perna e botou a mão no joelho. Eu falei: ah, meu Deus. Tentei fechar o olho e disse: bom, pelo menos a mensagem deve ser boa. E ele começou a pregar aquela mensagem: Zaqueu, na árvore. Jesus passou e disse: hoje me convém almoçar na sua casa. Ele não falou nada com coisa nenhuma. E eu aqui falando: ah, se eu pego esse microfone. Ó, assembleiano arrogante. Ah, se eu pego esse microfone, eu virava isso aqui do avesso. E ele foi pregando, foi me dando um sono. Eu falei: Jesus, que prova, o que eu vim fazer aqui? Esse é o maior pregador americano. Para de repente, do nada, esse homem descruzar as pernas, botar a mão aqui na coxa e fazer assim: uau, He's here. Ele está aqui. Ele levantou e disse: He's here. Ele está aqui. The Holy Ghost O Espírito Santo está aqui. está aqui. Era para falar inglês agora, se perdeu. Fiz uma pegadinha. Are you feeling? Você está sentindo? And you? E você? Are you feeling? Estão sentindo? Are you feeling the presence Estão of the Holy Ghost sentindo in essa here? presença do Espírito Santo que está aqui? E ninguém falava nada. E eu também falei: esse homem é louco, só ele está sentindo alguma coisa. E ele fez assim para o povo. Foi lá falar com o músico dele, que não era o Roberto ainda, e disse: toque um louvor. E eu fiquei vendo o que aquele homem ia fazer. Daqui a pouco esse homem começou a ficar assim. Aí, pastor Ritter, ele botou uma mão no peito e esticou o outro braço. Não escandaliza, viu? E ele começou a dançar uma valsa. Eu, assembleiano, falando: esse homem é um herege, dançando uma valsa num púlpito sagrado. E ele começou a chorar. E ele disse: dance comigo, Espírito Santo. O estádio começou a ficar em pé. Todas as pessoas, ele não pediu para ninguém, 40 mil pessoas ficaram de pé. O coral atrás dele começou a adorar. Foi uns 10, 15 minutos ele dançando sozinho. Ele não estava nem aí para quem estava olhando para ele. Eu me lembrei depois de Davi, quando a arca voltou para casa. A Bíblia diz que Davi tirou a roupa de rei, ficou com uma estola sacerdotal, ignorou a multidão e começou a dançar. Davi não dançava para sua esposa Milca. Davi não dançava para o seu primo Joabe. Davi dançava para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na presença do Senhor tem que haver alegria. Alegria. Depois de 15 minutos ele parou nessa posição olhando para nós. Ele estendeu uma mão para cá e a outra para cá. Coral e estádio. Fechou os olhos e disse assim: Holy Spirit, Espírito Santo, touch the people. toque as pessoas. Now, Agora, please, por favor, touch
Toque as pessoas. Touch. Toque. Now. Agora. Eu abri o olho para ver o que estava acontecendo. Para mim era o apocalipse, pastor. 40 mil pessoas caindo. Mas ninguém se machucava, caiu em câmera lenta. Eu fui vendo o estádio cair inteiro. Fui olhando do meu lado, aquele negócio começou a derrubar os pastores que estavam perto de mim. Tinha 2 padres de batina, os padres foram para o chão. Eu olhei para o coral caindo. Eu falei, aqui não, em mim não. Não deu tempo. Quando eu vi, eu estava no chão. Quando eu caí, eu fiquei perdido. Eu caí, eu falei, o que eu estou fazendo? Tentei levantar, minha perna não obedecia. Fui para o chão de novo. Na terceira vez que eu vi que eu não conseguia levantar, olha o que eu fiz, botei a mão e comecei a falar, sai de mim. Sai. Porque na minha igreja me ensinaram que só cai gente endemoniada. Nós não conhecíamos essa questão de mover do Espírito. Nós não entendíamos nada disso. E ainda bem que Deus não me ouviu. Eu me arrastei de gatinho, sentei na minha cadeira, botei as mãos aqui e fiquei olhando. Falei, meu Deus, o que é isso? Uma loucura. Os padres rolando no chão. Eu disse, ali tem. Ali está explicado. No meio do povo, um tumulto. Eu olhei e vi gente sangrando pelo ouvido. Estourou tumores de dentro da cabeça para fora do ouvido. Eu vi um homem com uma cadeira de roda no ombro. E o pastor chamou o homem, falou, coloque a sua cadeira no chão. Ele disse, não posso, porque eu fiz um voto. E o pastor, que voto? Eu falei para minha mulher que o senhor era um charlatão. E eu falei para ela, se Deus me levantar, eu volto carregando a cadeira no ombro. E o pastor Benihim falou para ele, como é que você levantou? Ele disse, eu não sei, eu estava dormindo, porque o senhor prega muito ruim. Eu falei, não sou só eu que acho. Mas eu estava aqui com o olho fechado e escutei uma voz falando, touch, toque, toque. Quando eu abri o olho, me puxaram pela perna e eu caí no chão, caí da cadeira. E eu levantei bravo, quem é que puxou a minha perna? Um homem de carne e osso igual eu e você. Um ser humano cheio de defeitos como eu e você. O que é que aquele homem tinha? Que naquela noite aconteceu aquele mover tão extraordinário. Os maiores avivamentos da minha geração, Deus me deu a graça de ir lá em loco vê-lo. O único que eu não vi foi o último agora no Kentucky, porque não deu tempo. Mas eu estive em Londres, na unção do leão do pastor Colin Dye. Eu fui na Colômbia, e eu vi o avivamento na Colômbia com César Castelhano. Eu vi o avivamento na Argentina com Carlos Anacondia. Eu vi avivamentos ao redor do mundo. E eu sempre falei com Jesus, quando será a nossa vez? Quem sabe hoje, no aniversário da igreja, o Espírito Santo resolve dar um presente aqui no meio desta multidão. Ou quem sabe aqui nesse altar com você, meu irmão, pastor, amigo, líder, que não aguenta mais ver o seu ministério minguar, não aguenta mais futricação, brigas, coisas normais e simples. Você acorda com a cabeça cheia por causa da área burocrática da igreja. Isto roubou a sua fé, roubou a sua experiência, roubou a sua unção. E o Senhor está aqui gritando com você, dizendo, filho,